Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos um momento de oração, encerrando o nosso tempo de devocional, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Carta aos Hebreus 12, 1 é o texto que vamos meditar hoje para, em seguida, orarmos sobre o contexto deste texto. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus, porque essa palavra de hoje vai nos dar entendimento acerca da origem da nossa fé. De onde que vem a nossa fé? Por que nós temos fé? Então, tome a sua Bíblia, vamos ler. Enquanto você faz isso, eu quero também te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Talvez você está chegando pela primeira vez, ou então você já é assíduo aqui no canal e ainda não se inscreveu, faça sua inscrição. Vamos aí fazer esse canal chegar mais longe, alcançar mais pessoas, porque essa palavra aqui, ela não é minha, essa palavra não é sua, é a palavra de Deus e nós somos esses que temos o papel importante de difundi-la, de fazê-la conhecida. Então vamos ao texto, vamos receber aqui a palavra de Deus. Hebreus 12, 1. Portanto, também vós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi ele quem criou a fé. Deus criou a fé e implantou ela no coração do homem. Todo ser humano tem uma medida de fé suficiente para despertar o seu entendimento e a sua crença em Deus. Todo ser humano. Eu já vi algumas pessoas testemunharem dizendo: queria ter fé, eu não tenho fé alguma. E algumas pessoas que eu já vi que são até ateias, pessoas que dizem não crer em Deus e justificam isso dizendo: olha, até queria ter fé, mas não consigo ter fé. Eu acho que é sempre um bom argumento para evitar discussões e debates acerca da ignorância que é uma pessoa não crer em Deus, uma pessoa que ignora as verdades que estão patentes em todas as coisas que foram criadas, porque elas não vieram do nada, elas vieram das mãos de um Criador, um que era maior do que tudo que existe, e sim, somente ele poderia ter criado, porque ele está do lado de fora de tudo e cria todas as coisas pelo seu poder. E Jesus, quando ele é o autor e consumador da nossa fé, ele está dizendo para nós assim: olha, eu criei a maneira pela qual nós podemos nos relacionar. E ter fé não é andar no escuro. Ter fé não é nós andarmos sem entendimento das coisas, como alguém que está com os olhos vendados e sai andando aí sem direção, sem rumo. Não, a nossa fé é uma fé objetiva. Ela crê em coisas concretas. Deus, ele é concreto. Deus não é algo abstrato, formado pela imaginação do homem. Não, Deus, ele é concreto, ele existe de fato. E nós cremos na existência de Deus sem sequer termos visto, mas cremos por aquilo que ele deixou para nós, como todos os sinais da sua obra maravilhosa. Quando olhamos para tudo que foi feito e criado, sabemos que há um Criador. E isso é fé. E essa fé natural todo ser humano tem. Todos nós recebemos uma medida de fé. Mas existe um outro nível de fé, que ela surge a partir do conhecimento da palavra de Deus. Quando nós lemos ali em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós juntamos esses dois textos,
e Jesus é o autor e consumador da nossa fé, está dizendo que a nossa fé começa nele e termina nele. Tudo passa por ele. Ele criou a fé. E ele nos deu a palavra dele para que nós pudéssemos crer. E tudo faz muito sentido, e nós começamos a ver o quão simples é essa ideia de fé e nós desenvolvermos ela. Imagine você dá a sua palavra para alguém e aquela pessoa acredita que você vai fazer o que você comprometeu. Às vezes você comprometeu fazer um pagamento, de fazer um serviço, de cumprir um compromisso, de ir a algum lugar, e aí você empenhou a sua palavra e você foi lá e cumpriu com a sua palavra, e a partir daquele momento, aquela pessoa que recebeu esse ato de confiança sua, passa a confiar em você. E fé vem da mesma raiz de confiança. É uma raiz igual. Fé, confiança são da mesma origem, da mesma etimologia. Então, quando nós pensamos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é você entender que Deus está dizendo. Então, ele é altamente confiável. E por causa disso, você desenvolve mais do que confiança, você desenvolve fé. E não uma fé natural de você olhar para as coisas e crer que Deus existe, mas uma fé que coloca você nesse lugar de alguém que sabe que tem um Deus que se relaciona com você, um Deus que veio para poder perdoar os seus pecados e criar um relacionamento de intimidade com você. Um Deus que ouve, um Deus que é imanente, ou seja, ele se relaciona com as suas criaturas, com aqueles que ele criou. E mais do que sermos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Aqueles que se entregaram a Cristo como Senhor, como Salvador, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, existe aqui um ponto muito importante para a nossa caminhada. Primeiro, a nossa fé, ela vem de Deus. E é uma fé sobrenatural. E por que ela é sobrenatural? Porque ela vem do ato de você confiar em algo que você não está vendo. Você confiar numa palavra que foi dada de coisas que não aconteceram. Aqui nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, se você voltar aí uma, duas páginas da sua Bíblia, vai estar escrito assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, nós sabemos que Deus existe, mesmo sem tê-lo visto. Nós nos relacionamos com um Deus que nós não vemos. E esse Deus que nós não vemos se relaciona conosco, opera sinais, opera maravilhas, guarda a nossa vida. Ele está disponível e ao alcance de todos. Por isso, tudo que vem de Deus não faz acepção de pessoas, porque a fé, ela é simples, justamente para que qualquer pessoa na face da terra possa desenvolvê-la e crer em Deus. Há uma passagem ali no livro de Isaías que diz assim que nem os loucos errarão o caminho. Ou seja, até aqueles que têm um déficit cognitivo, até aqueles que têm uma deficiência intelectual, até esses, de alguma forma, serão alcançados pela palavra de Deus e terão revelação, porque ela não depende do nosso intelecto, ela não depende do nosso esforço, ela não depende da nossa interpretação, ela depende apenas de nós crermos. E isso Deus colocou como igual para todas as pessoas, para que ninguém fosse indesculpável diante dele. Então, creia nisso. Jesus é o autor e consumador da fé que você tem nele mesmo. Como Deus é maravilhoso. Pai querido, obrigado por essa palavra, por essa revelação tão importante que o Senhor nos entrega hoje. Que sobre a vida de cada um desses que estão comigo aqui nesse tempo de oração e palavra, venha revelação, compreensão, aplicação destas verdades eternas, Pai querido, e que a fé de cada um aqui seja amplificada, seja aumentada, seja fortalecida, Pai, em nome de Jesus, para enfrentar todo e qualquer obstáculo do dia a dia, mas muito mais do que enfrentar, mas é sair desses obstáculos, dessas barreiras, dessas dificuldades, mais do que vencedores.
E, sobretudo, Pai querido, que aquele que ainda acredita que não tem fé, receba, Pai, essa verdade no coração dele e saiba que em Ti, o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, tem provisão de toda natureza para todo aquele que em Ti buscar refúgio, segurança e proteção, em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.